E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver: chip quântico do Google que espionou o universo paralelo abre as portas para revelar uma matéria exótica. Computadores vivos. Cientistas planejam transformar bactérias em processadores digitais. Cientistas brasileiros criaram um medicamento com proteína de placenta que devolve os movimentos a quem os perdeu. Robô humanoide da UC Berkeley joga tênis de mesa com uma agilidade quase que humana. O projeto de sol artificial da China quebrou um novo recorde de fusão nuclear e promete agora energia ilimitada. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! No Brasil, uma descoberta científica que levou 25 anos pode mudar para sempre a história da medicina no mundo todo. Pesquisadores conseguiram transformar uma proteína presente na placenta em um medicamento capaz de devolver os movimentos das pessoas até mesmo que estão tetraplégicas. É o nascimento de uma nova esperança que parecia algo impossível até pouco tempo atrás: devolver a mobilidade a quem já tinha recebido a certeza da cadeira de rodas. A conquista foi liderada pela pesquisadora Tatiana Sampaio, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em colaboração com uma equipe multidisciplinar de neurocirurgiões, fisioterapeutas e especialistas de saúde. O resultado desse longo trabalho é a polilaminina, uma substância criada a partir da laminina, proteína produzida naturalmente pelo sistema nervoso. Em fase experimental, ela já mostrou eficácia bem impressionante. O bancário Bruno Drummond de Freitas, vítima de um grave acidente de carro, recebeu esse medicamento apenas 24 horas após a lesão e ele conseguiu recuperar completamente todos os seus movimentos, um feito que desafiou diagnósticos médicos e expectativas de toda a equipe. Para entender a importância, é preciso lembrar o papel da medula espinhal. Ela funciona como uma grande via expressa entre o cérebro e o corpo, transmitindo os sinais elétricos que tornam cada gesto possível. Quando ocorre uma lesão séria, essa comunicação se rompe, deixando assim os braços e pernas sem respostas. O que os cientistas descobriram é que a laminamina pode ajudar os neurônios a construir uma nova passagem, atravessando assim a área lesionada e estabelecendo conexões capazes de reativar aqueles impulsos elétricos. Em termos simples, é como abrir um desvio em uma estrada bloqueada, permitindo que o fluxo volte a passar. Esse é o diferencial da polilaminina. Diferente das células-troncos, que oferecem riscos e imprevisibilidade, a proteína natural já é usada pelo próprio organismo para regenerar os tecidos. Ao imitarem a natureza, os cientistas brasileiros criaram uma alternativa mais simples, segura e acessível. Em testes com cães gravemente lesionados, 4 em cada 6 recuperaram os movimentos, e em pacientes humanos, cerca de 10 pessoas já mostraram recuperação parcial ou total da mobilidade. E o coração desse tratamento parece estar no tempo. Os resultados mais expressivos surgem quando o medicamento é aplicado nas primeiras 24 horas após o trauma, mas os pesquisadores também observaram benefícios em lesões mais antigas. Outra vantagem é a simplicidade. Uma única dose seguida da fisioterapia já é o suficiente para dar início ao processo de reabilitação. Hoje o medicamento aguarda a autorização da Anvisa para avançar para novos testes clínicos, que serão conduzidos em parceria com o Hospital das Clínicas da USP e a ACD, responsáveis pela cirurgia e pela reabilitação dos pacientes. Se aprovado, o medicamento poderá inaugurar um marco regulatório inédito aqui no Brasil, tornando a polilaminina uma alternativa real para os hospitais aqui no nosso país. E se você me acompanha assiduamente aqui no Realidade Impressionante, vai se lembrar do Willow, o processador quântico de 58 qubits do Google. Pois bem, agora os cientistas conseguiram usá-lo, e essa experiência revelou uma fase exótica da matéria que jamais foi observada, levantando novamente a provocativa hipótese de que nós vivemos em um multiverso. A conquista foi possível graças a uma colaboração internacional envolvendo a Universidade Técnica de Munique, a Universidade de Princeton e o Google Quantum AI. Juntos, eles conseguiram realizar pela primeira vez um estado floquete topologicamente ordenado. Esse nome complicado aí significa, em essência, que eles criaram um estado quântico de não equilíbrio em um sistema governado por regras que mudam com o tempo, mas de forma rítmica e previsível. Essa fase já havia sido proposta na teoria, mas nunca confirmada em experimentos, pelo menos até agora. Tá, para te explicar de uma forma um tanto quanto mais simples, as fases da matéria são como os estados que nós conhecemos bem, a água líquida ou o gelo sólido. Elas aparecem em condições de equilíbrio, quando o sistema permanece estável no tempo. Mas a natureza também guarda suas surpresas. Existem fases que só emergem quando o sistema está fora de equilíbrio. E nesse caso aí do Willow, ele foi conduzido por um padrão rítmico que permitiu visualizar uma ordem dinâmica inédita. Com isso, a equipe conseguiu observar a transmutação de partículas exóticas, algo que até então existia
existia apenas no papel, na teoria. O uso de um chip quântico para esse tipo de estudo mostra que essas máquinas não servem apenas para cálculos impossíveis aos computadores clássicos que nós temos atualmente. Elas são plataformas experimentais que são capazes de recriar sim e também investigar os comportamentos de matérias que desafiam a própria termodinâmica convencional. Para sondar a nova fase, os pesquisadores ainda desenvolveram um algoritmo interferométrico que funcionou como uma lente que é capaz de revelar a estrutura topológica escondida. Esse mesmo processador já havia chamado a atenção quando, em menos de 5 minutos, realizou uma tarefa que levaria cerca de 10 setilhões de anos em um supercomputador comum. Foi aí que nasceram nas cabeças dos desenvolvedores dessa tecnologia as primeiras especulações sobre os universos paralelos reais. Agora, além de reforçar essa discussão, a descoberta mostra que os computadores quânticos podem ser usados como laboratórios completos, explorando assim estados da matéria que são impossíveis de alcançar em condições normais. Isso abre o caminho para compreender os fenômenos que ainda estão sem explicação e, no futuro, desenvolver tecnologias que hoje parecem muito uma ficção científica. Para quem já viu a série Fundação, que está na Apple TV, ou leu o livro de Isaac Asimov, deve se lembrar do Radiante. Seria algo similar a ele, mas lá no futuro, claro. Ao testemunhar um chip revelando partículas exóticas em plena mutação, os cientistas não só avançam na física quântica, mas também tocam em questões que ultrapassam a ciência tradicional. Afinal, até onde os computadores quânticos podem nos levar? Será que eles serão apenas ferramentas de cálculos ou se tornarão algo muito maior, chaves para explorar universos paralelos que alguns imaginam e teorizam que existem? Me conta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso aí, loucura? Ou realmente pode existir universos paralelos? Se você não assistiu, vale ficar de olho nessa série aí chamada de A Fundação. É muito interessante, mostra robôs, tecnologia, enfim. Se você não assistiu, fica a dica aí. E se os computadores do futuro não fossem feitos de silício, mas de células vivas? Essa aí é a ideia ousada de um projeto da Rice University, lá no Texas, que recebeu quase 2 milhões de dólares da National Science Foundation para desenvolver uns sistemas bacterianos que são capazes de funcionar como processadores biológicos. O conceito é tão provocativo quanto direto. Cada célula bacteriana atuaria como uma espécie de microprocessador e juntas elas poderiam formar uma rede de computação viva e altamente adaptável. Esse campo já existe e é chamado de biocomputação, que busca substituir ou complementar os circuitos eletrônicos com matéria viva. Você que me acompanha aqui já viu matérias com iniciativas onde organoides cerebrais são usados, que são pequenas estruturas cultivadas em laboratório que imitam os neurônios humanos. Elas são usadas para processar informações com eficiência energética, que é bem impressionante. Mas a aposta aqui é um pouco diferente. A Rice, em vez de usar os tecidos cerebrais, estão usando os micróbios. A ideia é transformá-los em blocos de construção para sistemas digitais. Segundo o professor Matthew Bennett, que lidera o estudo, os micro-organismos já são processadores naturais de informação, trocando sinais químicos e elétricos entre si. A ideia agora é aproveitar a regra da capacidade de comunicação e integrá-lo a circuitos eletrônicos, criando uma plataforma híbrida em que as bactérias interajam diretamente com sensores e componentes digitais. Assim, seria possível montar redes que não apenas processam dados, mas também aprendem, se adaptam e respondem ao ambiente. O potencial vai muito além da curiosidade científica. Computadores vivos poderiam reconhecer padrões químicos complexos, tornando-se ferramentas poderosas em diagnósticos médicos e monitoramento ambiental. E como seriam sistemas biológicos, eles poderiam evoluir e se ajustar de formas que computadores tradicionais simplesmente não conseguem. Mas junto com a empolgação surgem também as questões delicadas. Como regulamentar a criação desse computador vivo feito de matéria viva? Quais limites éticos precisariam ser estabelecidos para que essas tecnologias sejam usadas de forma responsável? O projeto da Rice University já prevê explorar não só as aplicações práticas, mas também o impacto social e legal dessa inovação, que pode mudar para sempre a relação entre biologia e tecnologia. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, mostraram o ITER, um robô humanoide treinado para jogar tênis de mesa que já treinou mais de 100 vezes seguidas contra adversários humanos. E isso com movimentos e reflexos que lembram bastante um ser humano iniciante no esporte. No vídeo divulgado pela instituição, o ITER mostra certa naturalidade nos movimentos. A cada jogada, o braço direito executa as raquetadas, enquanto a mão esquerda se estende para manter o equilíbrio, reproduzindo assim os gestos característicos de jogadores reais. Em testes ao vivo, o robô chegou a realizar uma sequência de 106 rebatidas
batidas consecutivas contra seres humanos, um desempenho que superaria a maioria dos amadores. A explicação para essa façanha aí está no design de sistema duplo adicionado ao robô. No topo, um planejador de alto nível funciona como o cérebro da máquina, usando câmeras externas para rastrear a bola em tempo real. Ele prevê aonde a bolinha vai cair e calcula a posição exata, a velocidade e também o tempo que é ideal para o retorno perfeito. Mas pensar não basta. Um sistema complementar de baixo nível age como o corpo, transformando ordens em movimentos coordenados dos braços e das pernas. Essa combinação é a que permite que o robô se desloque lateralmente, gire e balance a raquete com fluidez, respondendo assim em menos de 1 segundo a bolas que viajam até 5 metros por segundo. O desafio de ensinar um robô a jogar tênis de mesa é gigantesco. O esporte exige decisões em frações de segundo, adaptação a jogadas imprevisíveis e coordenação precisa. Para superar essas barreiras, o equipamento combinou dois mundos: o planejamento baseado em modelos, responsável por prever trajetórias e escolher as ações, e o aprendizado por reforço, que ajusta os movimentos por tentativa e erro. Ao integrar também dados de movimentos humanos, o ITER passou a se mover de forma muito mais intuitiva, imitando até mesmo o posicionamento dos pés e a rotação do corpo, detalhes que o tornam incrivelmente realista. Dá para ver que a robustez do sistema foi testada em uma plataforma da Unitree, o G1, jogando não apenas contra humanos, mas também contra outros robôs. E esse teste representa um passo significativo na construção de máquinas que serão capazes de interagir com o nosso mundo de maneiras cada vez mais humanas. Ao combinar planejamento hierárquico, aprendizado por reforço e observação de dados reais, o projeto abre caminho para robôs muito mais ágeis, intuitivos e capazes. E talvez a grande questão aqui não seja se eles vão vencer os jogadores amadores, mas até onde essas máquinas poderão competir com a nossa própria espécie em atividades que sempre pensamos ser exclusivamente nossa, dos seres humanos. A empresa israelense Rafael Advanced Defense and Systems apresentou em Londres durante a Exposição Internacional de Defesa o Iron Beam 450. Este não é apenas um avanço tecnológico, ele representa uma mudança de paradigma na forma como os exércitos podem proteger tanto tropas em campo quanto cidades inteiras. A força do sistema está no próprio nome. Iron Beam 450 utiliza uma abertura de 450 mm e entrega 100 kW de potência em um feixe de laser que é de alta energia. Diferente de armas tradicionais que dependem de munições caras e limitadas, esse laser possui o que a empresa chama de, entre aspas, carregador ilimitado. Em outras palavras, enquanto houver energia disponível, ele pode interceptar ameaças suscetíveis, mudando rapidamente o alvo e disparando à velocidade da luz. Foi projetado para neutralizar foguetes, artilharia, mísseis de cruzeiro e também drones, incluindo ataques coordenados em enxame. O segredo está em uma tecnologia avançada de combinação de feixe coerente, que garante precisão extrema e rastreamento estável mesmo contra alvos em alta velocidade. O funcionamento pode ser dividido em duas camadas: diretores de feixe multifuncionais, responsáveis por estabilizar e focar o disparo, e um sistema de controle remoto seguro, que permite que os operadores reajam em tempo real a cada ameaça. Em apenas alguns segundos, o feixe concentra energia em um ponto crítico do objeto inimigo, aquecendo e destruindo o alvo sem risco de estilhaços ou explosões descontroladas. E o grande diferencial é que, além da rapidez e precisão, o Iron Beam 450 é sustentável em termos econômicos. Hoje, usar mísseis que custam dezenas ou até centenas de milhares de dólares para destruir drones avaliados em algumas centenas é simplesmente inviável. O novo laser promete resolver essa equação, tornando cada interceptação quase que sem custos. O projeto faz parte de uma família de armas de energia direcionada que a Rafael vem desenvolvendo durante os últimos anos. Entre elas estão o Little Beam, um laser veicular de 10 kW, e o Iron Beam M, de 50 kW, com abertura de 250 mm. Agora, com o 450, a empresa amplia o alcance e também a potência para uma escala que promete não só reforçar os exércitos, mas também criar um escudo confiável para centros urbanos e infraestruturas críticas. A mensagem transmitida pela companhia é bem clara: a energia direcionada, ou seja, armas a lasers, estão prontas para transformar o campo de batalha, oferecendo assim interceptações rápidas, limpas e economicamente viáveis. Por muito tempo, nós estamos olhando para o concreto apenas como uma estrutura, como, por exemplo, base estática que sustenta as pontes e os edifícios. Mas os cientistas da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, decidiram quebrar essa visão aí. Eles criaram um cimento vivo, com bactérias incorporadas, capaz não só de sustentar paredes, mas também de armazenar a eletricidade, funcionando como um supercapacitor dentro da construção. A ideia parecia saída de um filme de ficção científica, até eles conseguirem realizar. Eles adicionaram ao cimento uma bactéria famosa por mover elétrons para
fora das suas células. Uma vez misturadas ao material, essa colônia microscópica cria uma rede de portadores de carga, que transforma o concreto em um sistema capaz de armazenar e liberar energia. Testes iniciais já mostraram que ele supera sim dispositivos convencionais de armazenamento que são feitos à base de cimento. E tem um detalhe interessante: mesmo depois que os micróbios morrem, o cimento continua funcionando. E se receberem nutrientes, proteínas, vitaminas e sais minerais, eles, entre aspas, voltam a viver, recuperando assim até mesmo 80% da sua capacidade. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos as infraestruturas. Imagine paredes, fundações e até pontes atuando como grandes baterias integradas. Elas armazenariam a energia captada por painéis solares e serviriam como suporte para sistemas elétricos locais. Para provar que a ideia não é apenas teórica, os pesquisadores criaram algo bem pequeno, mas importante. Concentraram 6 blocos do material e conseguiram acender uma lâmpada de LED. Segundo os pesquisadores, esse é o primeiro passo para unir estrutura e função em um único material. E eles explicaram que uma sala inteira construída com cimento vivo poderia armazenar até 10 kW, energia suficiente para manter o servidor corporativo funcionando por até um dia. Isso, em teoria, significa que, no futuro, prédios inteiros poderão servir como grandes baterias distribuídas, reduzindo assim a dependência de lítio e do cobalto, que são caros e limitados. É claro que essa tecnologia está em estágios iniciais, mas já aponta para um futuro em que as construções deixam de ser apenas passivas. Perdão da redundância, elas passam a se autoalimentar, participando ativamente do ecossistema energético. E por falar em energia, a busca por uma energia limpa e também ilimitada pode ter dado um salto histórico. Na China, cientistas alcançaram um feito impressionante com o chamado Sol Artificial deles, um reator de fusão nuclear que promete mudar para sempre o rumo da pesquisa global em energia sustentável. Mais do que um recorde científico, tá bom? A conquista do EAST, Tokamak Supercondutor Avançado Experimental, é vista como um marco que aproxima a humanidade da tão sonhada fusão nuclear prática. Também chamado de HT-7U, o Sol Artificial chinês iniciou suas operações em 2006 e é administrado pelo Instituto de Física de Plasma da Academia Chinesa de Ciências. Diferente de qualquer outro que já foi construído, ele é o primeiro tokamak não circular totalmente supercondutor. Recentemente, a equipe alcançou uma operação em estado estável em modo H, sustentando o plasma a temperaturas superiores a 100 milhões de graus Celsius, isso por incríveis 1.066 segundos. Já em janeiro deste ano, eles foram além e mantiveram esta condição por 17 minutos e 46 segundos, estabelecendo um novo recorde mundial. Para entender a dimensão desse avanço, é importante lembrar o que é o tokamak. Trata-se de um dispositivo em formato de anel que utiliza campos magnéticos intensos para conter o plasma, um estado da matéria em que os átomos estão tão aquecidos que os elétrons se separam dos núcleos. É nesse ambiente extremo que a fusão nuclear acontece. E lembrando que é o mesmo processo que alimenta o nosso Sol natural. O desafio está em manter essa estabilidade do plasma em temperaturas que chegam a ser 6 vezes mais altas que o núcleo do nosso Sol real. A pesquisa envolveu não só o Instituto de Energia, mas também universidades, empresas e os institutos de ciências físicas de EFEI. O objetivo era claro: superar as limitações de operação estável e de pulso longo em tokamaks supercondutores. Os resultados não apenas confirmaram que isso é sim possível, mas também mostraram que tais condições se tornam cada vez mais alcançáveis em ambientes controlados. O diferencial do EAST está em sua capacidade de manter o plasma em alto confinamento, uma condição que é conhecida como modo H, fundamental para tornar a fusão viável na prática. Ao longo de anos de testes, o reator forneceu dados experimentais bem valiosos, ajudando a superar os obstáculos que são técnicos e estruturais. A prova de que o plasma pode ser confinado por tanto tempo em temperaturas tão extremas muda totalmente a escala da pesquisa, que passa de simples exploração científica para aplicações de engenharia concretas. Esse salto abre o caminho para o desenvolvimento de usinas de fusão nuclear que, em teoria, poderiam fornecer energia quase que inesgotável, sem os problemas dos resíduos radioativos das atuais usinas de fissão. O Sol Artificial chinês não é apenas um experimento, ele é um vislumbre real do futuro energético do nosso planeta. Será que estamos diante do início de uma nova era, em que a energia que move o nosso Sol também poderá mover as nossas cidades, transformando de vez as relações que nós seres humanos temos com os recursos do nosso planeta? Os próximos experimentos dirão tudo isso aí. Por falar em próximo, eu te aguardo no próximo vídeo, hein? Se gostou do nosso conteúdo, já sabe, todas as fontes estão aqui na descrição para você estudar um pouquinho mais se desejar. Clique em uma das sugestões que estão na sua tela, que nós nos vemos no próximo. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo. Então diz aqui nos comentários: vou ver o próximo vídeo do Realidade Impressionante. Comenta aí, eu vou saber que você chegou até o final.